Proclamações. Mas eu, mulher de Deus, fujo destas coisas e sigo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Pelejo a boa peleja da fé, apodero-me da vida eterna, para a qual fui chamada, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Fui exortada a guardar esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6:11-16. Carta de ensino Confiança, de Derek Prince. Se pudesse convencer as pessoas de que a economia do nosso país vai entrar em colapso, e se conseguisse fazer que todas as pessoas falassem sobre isso, qual acha que seria o resultado? A economia entraria em colapso. A simples razão é que a economia tem um fundamento essencial, a confiança. O mesmo aplica-se para todos os sistemas semelhantes, financeiro, político ou espiritual. Se a confiança for abalada, certamente resultará em desastre. Neste artigo, quero examinar 3 temas relacionados à confiança. Confiança em Deus, confiança para com os nossos irmãos na fé, advertências contra desistir da nossa confiança. Confiança em Deus. Quero examinar vários exemplos de confiança em Deus, primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. E se abordar essas escrituras com fé, eu realmente acredito que o seu coração ficará cheio de confiança divina. Uma nota tremenda de confiança e vitória soa nos versículos iniciais do Salmo 27, 1-3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Não importa o que acontecesse, se seus inimigos vierem contra ele para devorar sua carne, ou o exército se levantarem para guerrear contra ele, ele estava absolutamente confiante no Senhor. O segredo da vitória de Davi ao longo da sua vida foi a sua tremenda confiança em Deus. Acontecesse ou o que acontecesse, se os seus inimigos vinham contra ele para devorar sua carne, ou o exército se levantavam para guerrear contra ele, ele estava absolutamente confiante no Senhor. Em Provérbios 3, 23-26, encontramos outra bela imagem de confiança. Então, andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. A Bíblia ensina de modo consistente que o povo de Deus não precisa de ter medo. É por isso que tenho reservas sobre um ensino ou profecia que transmite medo ao povo de Deus. Deus está a dizer aqui: quando vier a assolação dos ímpios, dos perversos, isto não será um problema para si. Se não é ímpio, perverso, não lhe vai atingir. O versículo 26 diz-nos onde encontrar confiança, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. O Senhor não muda, Ele está sempre no controle. Ele nunca fica atrapalhado. Ele nunca encontra uma situação inesperada, impossível ou de emergência. Ele tem sempre a resposta. Provérbios 14, 26 diz:
No temor do Senhor, há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Se tivermos uma atitude certa para com Deus, não há necessidade de preocupação. Ele é o nosso refúgio e lugar de proteção. No Antigo Testamento, Isaías disse: "Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes, antes dissestes: não. Porém, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto, hão de ser ligeiros os vossos perseguidores." Isaías 30, 15 e 16. Deus está chamando o seu povo para voltar para Ele, para encontrar descanso e exercer confiança nele. Aqueles que rejeitam o chamado de Deus para o sossego, quietude, paz, o descanso e a confiança, cedo aprendem que os seus problemas os oprimem, independentemente dos seus planos de fuga. Vez após vez, isto é evidente na história de Israel. Quando o povo de Deus era obediente a ele, os seus inimigos eram derrotados e Israel tinha paz. Mas quando Israel confiava na sua própria força, eram derrotados e, por fim, espalhados por todas as nações. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida como confiança é uma palavra muito forte. Está especificamente relacionado à confiança, ousadia na fala. No uso secular, grego denotava liberdade de expressão, ou o direito de dizer o que pensa, quase um equivalente exato à liberdade de expressão garantida pela Constituição americana. Isso implica que não precisa de ficar calado sobre o que acredita. Tem o direito absoluto de dizê-lo e ninguém pode silenciá-lo. É uma palavra de declaração de direitos. No Novo Testamento, a primeira escritura que vamos estudar tem a ver com confiança perante Deus na oração. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 21, 22. Observe novamente o requisito básico para ter as suas orações respondidas. É a confiança. Não deixe o diabo roubar-lhe a confiança. Exercite o seu direito à oração e à liberdade de petição, porque Jesus os comprou para si na cruz. Está escrito na sua Constituição. Outro ataque do inimigo que muitos cristãos têm dificuldade em enfrentar é a condenação. Romanos 8 mostra-nos que a vida no Espírito é uma vida de paz e de liberdade, sem sombra de condenação. Não pode entrar ou viver essa vida apresentada em Romanos 8 se estiver a viver sob condenação. Este requisito essencial é declarado no versículo de abertura do capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação é a grande barreira para a liberdade, alegria, paz e poder do Espírito Santo. Mas uma atitude certa de confiança permite-nos superar este obstáculo nas nossas vidas. Confiança para com os nossos irmãos na fé. O segundo aspecto da confiança é ter confiança nos nossos irmãos crentes. Provavelmente concordaríamos todos que isso ainda é muito difícil do que ter confiança em Deus. É interessante que a palavra confiança nas traduções inglesas vem de diferentes palavras gregas, dependendo se a confiança está em Deus ou nos homens. Para razões óbvias, Deus não espera que tenhamos o mesmo tipo de confiança nos nossos irmãos, que Ele requer que tenhamos para com Ele. Mas Ele espera que exercitemos a confiança. Nas epístolas de Paulo, é óbvio que ele teve de lidar com o mesmo tipo de pessoas difíceis que nós temos hoje. Os coríntios embebedavam-se na mesa do Senhor, eles abusavam os dons do Espírito. Um homem morava com a esposa do seu pai. Eles precisavam de instruções sobre finanças. Na verdade, eles tiveram muitos problemas. Ainda quero que observe
o que Paulo disse para aquelas pessoas em 2 Coríntios, depois de os ter repreendido na sua carta anterior. E escrevi isto mesmo, para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. 2 Coríntios 2:3. Isto é uma declaração incrível, quando se considera os problemas que essas pessoas tinham. Paulo diz que tem confiança neles em todas as coisas. Para mim, isso indica que Paulo era um gigante da fé. Eu acredito que a capacidade de ter confiança nas pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Eu também acredito que, se eu tiver confiança nas pessoas, isto fará algo por elas. Se um pai tem confiança nos seus filhos, isso os fará confiantes de si mesmos, firmes e seguros. Mas se ele duvida e critica-os, isso coloca-os para baixo e cria inseguranças. Pais que criticam sempre e nunca elogiam os seus filhos podem se achar espertos com essa atitude, mas apontar defeitos a uma pessoa não prova que é esperto, porque as falhas de uma pessoa são geralmente óbvias. Para ter confiança nas pessoas é muito mais difícil do que duvidar ou criticá-las, e isso requer o poder do Espírito Santo. Vejamos algumas outras escrituras sobre confiar nos nossos amados irmãos. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Gálatas 5:10. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Consegue acreditar isto sobre todos da sua igreja? Realmente acredita que o Senhor vai terminar o que começou em cada uma das suas vidas? Se acreditar, então vai sentir-se diferente sobre as pessoas com quem tem comunhão. Ainda pode estar ciente das suas falhas, mas irá vê-las num contexto diferente. A minha convicção é que o Senhor nunca começou nada que não pudesse terminar. Eu aplico isto a mim mesmo. Quando o Senhor me acolheu, Ele acolheu muitos problemas. Mesmo assim, Ele assumiu-os na confiança que Ele poderia lidar com eles. Quando era recém-salvo, tendo sido professor, acadêmico e filósofo, eu realmente pensei que o Senhor tivesse muita sorte em apanhar-me. Mas quando o Senhor começou a lidar comigo, percebi que não era assim. Comecei a entender que quando o Senhor me acolheu, Ele recebeu muitos problemas que iriam requerer dele paciência infinita e sabedoria para lidar com eles. Mas agradeço a Deus porque hoje eu compartilho da sua confiança de que Ele vai terminar o que Ele começou, até mesmo em mim. Paulo faz outra afirmação notável em 2 Tessalonicenses 3:3-4. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Quantos pastores podem dizer isto acerca das pessoas que os procuram para os liderar? Se os pastores acreditarem nas suas ovelhas, isso irá motivá-los e encorajá-los no Senhor. Mas se o pastor só vê os seus problemas, logo estarão sob autocondenação e desânimo. A confiança liberta as pessoas em quem confia. Jim Moore disse uma vez: quando um homem briga com a sua esposa, a sua maior arma contra ela é trazê-la sob condenação. Quando trazem vossas esposas sob condenação, maridos apenas estão se a preparar para um problema que irão ter de enfrentar mais tarde. Mas se as encorajarem, as vossas esposas terão confiança em vós e levam-nas para um lugar de paz e segurança. Avisos sobre perda de confiança. Vejamos agora os avisos contra abrir mão da nossa confiança. Todos vêm da Epístola aos Hebreus. O maior problema dos hebreus era que, embora eles começaram na fé, estavam a voltar às obras. Eles começaram na liberdade do espírito, mas reverteram-se à religião, rituais e regras, e não há base suficiente para a confiança em qualquer um destes. Existem 5 avisos separados nesta epístola, todos eles escritos para crentes.
Vamos examinar 3 dos 5. Eles são alguns dos avisos mais fortes encontrados no Novo Testamento. Em essência, o escritor diz: não desista da sua confiança, não se torne tão religioso que não consiga alegrar-se no Senhor, e não se torne tão sério que a sua religião não é mais uma alegria. Podemos ficar tão preocupados com o que estamos a fazer que nos esquecemos de ter prazer no que estamos a fazer. Um dos maiores bens da vida espiritual é a espontaneidade. Nós não podemos dar-nos ao luxo de perdê-la. Quando eu olho para trás na minha vida, descubro que a maioria das principais decisões feitas por mim foram tomadas por acidente. Isso não me faz parecer muito espiritual, mas é verdade. Por exemplo, a minha vinda para os Estados Unidos em 1963, que foi um importante ponto de viragem em toda a minha vida, aconteceu por acidente. Todos os planos e arranjos que podemos elaborar não são suficientes. Eles, os planos, não farão o trabalho. Planos feitos estritamente no nível da habilidade humana só produzirão um Ismael. Ismael foi o melhor que Abraão pôde alcançar sem a graça e poderes sobrenaturais de Deus. E ele não foi suficientemente bom. Um teste que eu usei para determinar se algo é de Deus ou não é ver se nasceu sobrenaturalmente. Se foi apenas o resultado do meu planejamento e organização, devo questionar se é de Deus. Eu acredito em ser prático e resolver algo, mas a origem deve estar sempre no sobrenatural. Essa é a diferença entre Ismael e Isaac. Ismael tinha origem natural, mas Isaac tinha origem sobrenatural. Isaac estava tão acima do próprio pensamento e habilidade de Abraão quanto o céu está acima da terra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Nós planejamos no nível terreno. Deus inicia no nível celestial, o que não significa que não é concretizado na terra, mas devemos ter a certeza de que tem a sua origem no reino celestial. As coisas que são o resultado do planejamento humano não sobreviverão às pressões pelas quais temos de passar. O meu casamento com a minha primeira esposa, Lídia, foi iniciado sobrenaturalmente. Deus mostrou-me com quem eu deveria casar. Mais tarde, Lídia e eu fomos submetidos a pressões que nunca teríamos sobrevivido se o nosso casamento tivesse sido o resultado do planejamento humano. O mesmo aplica-se ao meu casamento com minha segunda esposa, Ruth. A vontade de Deus para nós, nesta questão, foi revelada a cada um de nós por Deus de maneira sobrenatural e independente. O próprio casamento é iniciado sobrenaturalmente. Não começou no nível humano. Deus criou, inventou o casamento. Não foi o homem. É por isto que é um sacramento tão solene. Existem 3 passagens específicas em Hebreus que contêm condições com base na confiança. O primeiro é Hebreus 3,6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, e o regozijar da esperança, entre aspas, até o fim. Onde está escrito confidence and regozijem, confiança e o regozijar, na versão novo King James Version, a versão New American Standard diz boldness and the glory, ousadia e o gloriar. Já vimos que essa confiança é expressa por liberdade de expressão. Deus quer que nos gloriemos dele. Essa é a condição de ser a verdadeira igreja, que mantenhamos a nossa confiança e nos gloriemos em Deus até o fim. Em segundo lugar, Hebreus 3,14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Essa passagem mostra que a nossa salvação está condicionada a não desistir da nossa confiança. Na terminologia teológica tradicional,
Isso é reconhecido como a perseverança dos santos. Aqueles que não perseverarem não se qualificarão como santos. Finalmente, ao olhar para Hebreus 10, 35 a 36, encontramos uma referência retirada do mundo militar. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uma peça importante na armadura de um soldado era o seu escudo. Na literatura grega, a maior desgraça para qualquer soldado era jogar fora o seu escudo e fugir do campo de batalha sem ele. Quando o escritor diz aqui, não lanceis fora, eu acredito que ele está a pensar sobre a desgraça de jogar fora o seu escudo. Então, ele está a dizer, com efeito, não lance fora a sua confiança, que é o seu escudo. Não a lance fora, porque receberá uma grande recompensa se apegar a ela. Devemos agarrar-nos a esse escudo de confiança e não o largar, custe o que custar. Ao olhar para frente, podemos ver que o futuro é tanto desafiador como assustador. Em todas as partes do mundo, a paz está ameaçada e revolta e a incerteza governam os dias. No entanto, fora disto, nós, como cristãos, temos um rei que tem um plano e uma resposta para a nossa situação particular. É ele quem disse que será o nosso refúgio na hora da tempestade. O reino que ele governa é inabalável e o fundamento sobre o qual construímos não pode ser retirado. Portanto, podemos apropriar-nos de cada uma das promessas dadas em Provérbios 3, 23 e 26, àqueles que fazem do Senhor a sua confiança. Andarei seguro no meu caminho quando me deitar. Não terei medo. Não temerei o pavor repentino, nem a investida dos perversos ímpios quando vier. O Senhor será a minha confiança. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.